Olá pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos, professora de saúde do idoso. Hoje vamos dar início a uma parte da disciplina onde falaremos sobre as principais doenças, as mais comuns nos idosos. E vamos começar com a diabetes mellitus, que é uma doença bastante comum nos idosos. A diabetes, ela configura hoje uma epidemia mundial, traduzindo-se em um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O que vem gerado isso? O envelhecimento da população, a urbanização crescente, a adoção de estilo de vida pouco saudável, como o sedentarismo, por exemplo, uma dieta inadequada, obesidade, e são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e da prevalência do diabetes em todo o mundo. O que temos mais ou menos de estatística? Em 2000, o mundo contava com 177 milhões de diabéticos. A expectativa é que em 2025 tenhamos 350 milhões de diabéticos. Então, olha que praticamente dobrou, né? Mais do que dobrou a quantidade de pacientes diabéticos no mundo. No Brasil, nós tínhamos cerca de 10 milhões de diabéticos em 2010. Provavelmente até hoje já aumentou bastante esse número. 4 milhões de mortes por ano são relativas ao diabetes e suas complicações mundialmente. Ela gera um alto custo para os pacientes e para os governos e também gera complicações para a saúde sérias, como problemas cardiovasculares, renais, amputações. A expectativa de vida de alguém com diabetes ela é reduzida em média em 15 anos, se for diabetes tipo 1, e de 5 a 7 anos na diabetes tipo 2. Adultos com diabetes, eles têm de 2 a 4 vezes mais riscos de uma doença cardiovascular e de um acidente vascular cerebral. A diabetes é a causa mais comum de amputação de membros inferiores não traumática, não devido a acidentes, cegueira irreversível e doença renal crônica terminal. Em mulheres, a diabetes é responsável por maior número de partos prematuros e mortalidade materna. No Brasil, o diabetes, junto com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores e representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônicas submetidos à diálise. Então, é 62% dos pacientes que têm que fazer hemodiálise, isso foi uma complicação gerada pelo diabetes. Diante de tudo isso, o que podemos fazer para agir nesse cenário? E nos idosos, pessoal? Como que é isso nos idosos? No Brasil, a prevalência de diabetes tipo 2 na população com mais de 65 anos foi estimada em 18,4%. Então, aqui, mais de 65 anos no Brasil, 18,4% deles são diabéticos. Vamos ver aqui uma pequena pesquisa feita, né? De 55 anos ou mais, 44% dos idosos eram diabéticos. Isso entre 1.050 entrevistados. Então, muita gente, né? 47% homens, 53% mulheres, e a idade média de diagnóstico é 49 anos. Qual profissional de saúde geralmente fez o diagnóstico? Geralmente o endócrino, né? Que é o profissional responsável pelo controle da diabetes, é o endócrino. E a gente pode ver que tem pessoas que vivem há mais de 10 anos com diabetes e estão vivas. Então é só uma questão também da gente entender que a diabetes ela tem controle e ela pode ser controlada e a pessoa pode ter uma qualidade de vida depois do diagnóstico da diabetes. Desses 1.050 entrevistados, 62% dos diabéticos relataram que a diabetes estava bem controlada, 30% mal controlada e 8% não sabia. A boa notícia é que a diabetes é uma doença amplamente estudada e ela é bem entendida. Além disso, ela é passível de prevenção e controle. Apesar da diabetes ela ser feita, em geral, por problemas de genética, a gente pode controlar, atrasar o seu desenvolvimento, o mínimo que a gente consegue fazer, e também controlar e prevenir o aparecimento da diabetes. Tudo isso vai depender de nossas ações como profissionais de saúde. De que forma? Estudando e entendendo do que se trata a diabetes,
agindo como agentes de educação e promoção de saúde e prevenção de doenças e educando os pacientes para o autocuidado e controle das doenças crônicas. A prevenção e controle da diabetes está em nossas mãos. Vamos encarar? Vamos entender um pouco agora sobre a doença. O que é o diabetes, o que acontece no corpo para que ele se desenvolva. Diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, aumento da glicose no sangue e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar no defeito de secreção e ou ação da insulina, envolvendo processos patogênicos específicos, processos de doenças específicos. Por exemplo, destruição das células beta do pâncreas, que são as produtoras de insulina, resistência à ação da insulina, distúrbios de secreção da insulina, entre outros problemas. Hiperglicemia, um termo técnico, é caracterizada pela presença de níveis elevados de açúcar, glicose no sangue, podendo ser causada pelo excesso de alimentação, falta de exercício ou, para quem é diabético, falta da insulina. E a hiperglicemia ela pode evoluir ao longo do curso de um dia ou vários dias, se não for corrigida. A diabetes ela pode ser classificada de acordo com o seu tipo. E aí nós temos o tipo 1, que era conhecido como diabetes juvenil, que normalmente é diagnosticado em adolescentes e crianças, e que é cerca de 10% dos tipos de casos, dos totais de casos. E o diabetes tipo 2, que antes era conhecido como diabetes do adulto, porque é diagnosticado geralmente mais em pessoas mais idosas, adultas e idosas, que é cerca de 90% dos casos. Então, é o mais comum o diabetes tipo 2. Outro diabetes ainda muito frequente, mas que a gente não entende ainda qual é a causa, etiologia quer dizer causa. Ainda não é muito entendido qual é a causa da diabetes gestacional, que é uma diabetes que é detectada no pré-natal da gestante e logo após o parto ela regride. Não se entende ainda muito bem por que isso acontece. Outros tipos específicos de diabetes menos frequentes, elas podem resultar de defeitos genéticos da função das células beta, defeitos genéticos de ação da insulina, doenças do pâncreas, endocrinopatias, efeito colateral de medicamentos, infecções e outras síndromes genéticas associadas ao diabetes. Por exemplo, temos aí o diabetes insípidos. Então, diabetes mellitus não é o único tipo de diabetes. Existem outros tipos também de diabetes que têm vários efeitos e várias causas diferentes. Sobre o diabetes do tipo 1, o termo indica uma destruição das células beta, que eventualmente leva a um estágio de deficiência absoluta de insulina, ou seja, não tem insulina mais no corpo. Quando a administração de insulina é necessária para se evitar a cetoacidose, que é o aumento da acidez do sangue, o sangue fica mais ácido, o que leva a coma e morte. A destruição dessas células é causada por um processo autoimune, ou seja, o próprio corpo ataca as células beta, que pode ser detectado por alguns anticorpos circulantes, tá? Algumas vezes está associado a algumas outras doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, uma doença da tireoide, a doença de Addison e a miastenia graves, algumas doenças que podem gerar a diabetes tipo 1. Em menor proporção, a causa da destruição das células é idiopática, ou seja, não se conhece o que aconteceu. Idiopática é quando a gente não conhece a causa de uma doença, a gente chama que ela é uma doença idiopática. O desenvolvimento de diabetes tipo 1 ele pode ser de forma rapidamente progressiva, principalmente se forem crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, então vai aparecer muito rapidamente. Ou de forma lenta, progressiva, geralmente em adulto, que chama de LADA, é doença autoimune latente em adultos. Nesse último caso, a gente acha que é do tipo 2, porque ele vai aparecer mais tarde. Mas, na verdade, é uma doença do tipo 1, apenas que estava com o seu diagnóstico atrasado, estava com o diagnóstico mais lento. Então, pode ser confundido. Estima-se que de 5 a 10% dos pacientes considerados tipo 2, eles podem, de fato, ter essa doença latente do tipo 1, que é da destruição das células beta.
Vamos entender aqui, galera, o diabetes do tipo 1. No pâncreas, nós temos uns lugares chamados ilhas de Langerhans, e nessas ilhotas de Langerhans temos as células beta. Essa célula roxinha aqui que vai produzir a insulina e vai jogar ela na corrente sanguínea, certo? Na diabetes do tipo 1, existe por algum motivo umas células de defesa do corpo, os leucócitos, linfócitos, etc., eles passam a atacar as células beta e matar as células betas. Então, aí para-se a produção de insulina porque o próprio corpo atacou as células e as destruiu. E aí não existe mais a produção de insulina nas pessoas diabetes tipo 1. Portanto, elas precisam da insulina injetável para não morrer, para não entrar em cetoacidose, coma e morte. Como funciona a insulina? A glicose, essa partezinha vermelhinha aqui na foto, ela é um combustível para as células. E elas utilizam a glicose para produzir energia e, consequentemente, para funcionar. Então, aqui tem uma célula, aqui está a insulina, um triângulo, e a glicose vermelhinho. Aqui nessa parte verde é a porta que abre na célula para que a insulina possa entrar aqui para dentro, tá? Para que a glicose pode entrar aqui para dentro, perdão. A insulina, ela funciona como uma chave. Ela abre a célula para que a glicose possa entrar. Sem insulina, a glicose não consegue entrar na corrente, na célula, e vai ficar na corrente sanguínea. Então, aqui nós temos a porta, o transportador de glicose. Quando a insulina se conecta ao seu receptor, essa porta se abre e a glicose consegue entrar nas células. Então, eu gosto de associar a glicose a gasolina, a célula é um carro, mas se a gasolina não entrar no carro, o carro não vai funcionar. A insulina é a chave que abre a portinha de combustíveis. Quando a gente vai abastecer um carro, precisamos abrir primeiro a portinha aqui para depois ser colocado a glicose, a gasolina aqui dentro. Então, é isso que acontece na célula. A glicose ela é a gasolina, a célula é um carro e a insulina é a chave que abre a portinha para que a glicose, no caso, a gasolina, que é a glicose, consiga entrar dentro da célula que é o carro. Ok, galera? Sem insulina, a glicose não consegue entrar na célula. Se a gente não abrir a portinha aqui, vamos pensar. Se a gente não abrir essa portinha aqui, a gasolina vai entrar dentro do carro? Não tem como ela entrar. Então, a gasolina vai ficar do lado de fora. A mesma coisa acontece com a glicose. Sem a insulina, a glicose ela não consegue entrar na célula. E aí ela fica correndo aqui na corrente sanguínea. O que faz com que o sangue fique com excesso de glicose. Glicose, esses pontinhos branquinhos aqui. E aí o sangue fica mais concentrado, o que vai prejudicar diversos órgãos, como os olhos, nervos, rins e coração. Então, a hipoglicemia é pouca glicose no sangue, vamos falar daqui a pouco sobre isso. O nível normal e o nível aumentado, que é quando a pessoa tem diabetes. A glicemia fica aumentada no sangue. O diabetes tipo 2, ele é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. Então, a administração de insulina, né, por via subcutânea, por via injetável, nesses casos, ela não visa evitar a cetoacidose. Pacientes do tipo 2 dificilmente apresentam cetoacidose, que é o aumento da acidez devido ao aumento da glicemia. Mas eles usam a insulina para controlar o quadro hiperglicêmico. A cetoacidose é rara e quando ela acontece no tipo 2, ela é acompanhada de uma infecção ou um estresse muito grande para o paciente. Na maioria dos casos do diabetes tipo 2, o paciente apresenta excesso de peso e gordura central, aquela gordura da barriguinha. Em geral, mostram evidências de resistência à ação à insulina e o defeito na secreção de insulina manifesta-se pela incapacidade de compensar a resistência. Em alguns indivíduos, no entanto, a ação da insulina é normal e o defeito secretor é mais intenso. Então, pode-se haver pessoas que viram diabetes tipo 2 porque existe uma resistência à insulina ou um defeito na produção de insulina. Depende do indivíduo por que ele virou diabético.
Diabetes tipo 2 é uma doença que surge a partir de uma insuficiência de produção de insulina na quantidade necessária para a glicose entrar na célula, criando também uma redução da sensibilidade dos tecidos à própria insulina, fazendo com que a glicose não possa ser sintetizada, ou seja, introduzida na célula e permaneça no organismo em níveis acima do normal, acima do necessário. Com o decorrer da doença e a falta de sensibilidade do organismo, o pâncreas produz mais insulina, tentando compensar a falta da insulina que está tendo, a falta da sensibilidade pela insulina. E devido à produção excessiva, o pâncreas ele se exaure depois de algum tempo, ele fica exausto, ele para de funcionar, para de produzir, ou então ele começa a produzir apenas uma quantidade insuficiente de insulina, que não possibilita a glicose entrar na célula e vai acarretar os sintomas do diabetes. Então, o que é o diabetes tipo 2? Aumento da quantidade de glicose no sangue, por fatores, por exemplo, como má alimentação, sedentarismo, entre outros fatores. E aí, os tecidos começam a ficar resistentes à insulina. E o pâncreas aqui, ó, coitado, pedindo socorro, porque cada vez ele precisa produzir mais insulina. Você come muito açúcar, o seu corpo fica resistente à insulina e o pâncreas tem que produzir mais ainda. E por fim ele fica exaurido e ele não consegue mais produzir insulina de forma suficiente. Diabetes tipo 2, então, galera, ó, pessoas saudáveis, como a gente falou, a célula está aqui, a insulina abre a portinha para a glicose conseguir entrar na célula. Na tipo 2, existe uma resistência. Mesmo que a insulina entre aqui, a portinha não abre. Isso porque o excesso de insulina deixou o organismo não sensível. Mesma coisa que acontece quando tem, por exemplo, antibiótico, que a gente toma muito antibiótico e fica resistente ao efeito do antibiótico. Ou quando a gente toma usa drogas e depois de um tempo a gente começa a ficar resistente às drogas. É o que acontece com a insulina. O excesso da insulina, porque o pâncreas precisa produzir mais, faz com que o corpo fique resistente. E aí, mesmo a insulina se ligando aqui, a portinha que deveria abrir não abre, porque o corpo se torna resistente àquela situação. Na pessoa idosa, o que causa a diabetes tipo 2? Polifarmácia, né, várias medicações, genética, alterações na dieta, diminuição dos efeitos da incretinas, diminuição da secreção de insulina, da produção de insulina, a produção hepática de glicose, o fígado produz mais glicose, altera-se a dieta, ele diminui a atividade física, aumenta a massa gordurosa, aumenta a gordura, diminui a captação da glicose, aumenta a resistência à insulina, diminui-se a captação da glicose muscular, diminuição da massa muscular, entre vários outros fatores que fazem com que no paciente idoso a diabetes seja mais relevante, seja mais comum do que no paciente mais jovem. Temos também, por fim, a diabetes gestacional. Ela é diagnosticada na gravidez, tem uma intensidade variada e geralmente ela se resolve no pós-parto, mas ela retorna alguns anos após. Então, se tem aquela idosa que quando era mais jovem teve o diabetes gestacional, ela tem uma tendência maior a desenvolver diabetes tipo 2 no decorrer da vida. Então, é provável que essa mulher ela vá desenvolver diabetes depois que já estiver ficando mais idosa. Então, ó, os altos níveis de glicose no sangue da mãe levam uma glicose adicional ao bebê e o bebê ganha um peso extra. Existe já uma comprovação de que as mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, que nasceram com mais de 4 quilos, elas têm mais tendência a desenvolver diabetes. Olha, por exemplo, esse caso aqui desse bebezão, ele nasceu com 6 quilos no Rio de Janeiro e chamou a atenção até dos funcionários da maternidade. E por que acontece de um bebê chegar a ser tão grande assim logo na barriga da mãe? É justamente o que a gente falou, né? As causas mais comuns estão ligadas a gestações passadas das 40 semanas, tá? Entretanto, o diabetes gestacional, ele ocorre
exclusivamente durante a gravidez, ele responde por uma boa parte dos casos de bebês muito grandes, acima de 4 quilos. Em média, os recém-nascidos têm que pesar 3,5 quilos. Então, a grande parte dos bebês que nascem com mais de 4 quilos é devido a diabetes gestacional. Olha que diferença do tamanho desse bebezão, o tamanho do bebezinho que nasceu com tamanho normal. A doença se desenvolve, ela passa por vários estágios. O estágio normal da produção de glicemia da regulação normal, uma regulação alterada, que é uma tolerância à glicose diminuída, euglicemia de jejum alterada, e aí entra no diabetes. Não precisa de insulina inicialmente, depois ele precisa de insulina para controlar, tá? O tipo 2, o tipo de diabetes, ele sempre vai parar aqui, ó. Precisa de insulina para controlar. Já o tipo 1, não. O tipo 1, sempre a pessoa vai precisar de insulina para sobreviver, ok? A promoção de saúde, prevenção de doenças e diagnóstico precoce. Vamos falar agora sobre essa parte. 50% da população que tem diabetes, eles não sabem que eles têm diabetes. Então, a gente faz um trabalho de rastreamento. Ou seja, o que é rastreamento? É um termo que a gente usa quando a gente investiga uma doença, mesmo sem o paciente apresentar sintomas. Por exemplo, fazemos exames de sangue de glicemia em pacientes, mesmo sem eles terem sintomas de diabetes, principalmente se for do grupo de risco. Isso é com o objetivo da gente diagnosticar a doença precocemente, ainda antes dela desenvolver sintomas. O rastreamento, por exemplo, é feito com o câncer do colo do útero nas mulheres, e a gente sempre faz o Papa Nicolau, certo? Mesmo não tendo nenhum sintoma, a gente faz todo ano. Isso é para rastrear o câncer de colo de útero. E dos homens, a gente faz o PSA e o toque retal, que é para rastrear a presença de câncer de próstata, tá bom? Isso é o que a gente chama de rastreamento, é investigar uma doença mesmo sem ela ter sintomas, antes dela ter sintomas. No caso da diabetes, a gente vai rastrear, ou seja, vai fazer exames para saber se ele tiver mais que 45 anos, se ele tiver um sobrepeso, IMC maior que 25, obesidade central, uma cintura ou uma circunferência abdominal maior que 102 para homens e maior que 88 para mulheres. É medida na crista ilíaca, então não é a circunferência abdominal, é a circunferência do quadril, tá? Antecedente familiar, se a mãe ou o pai tiver diabetes, também vamos investigar. Se ela tiver pressão alta, acima de 140/90, o colesterol bom tiver menor que 35 e os triglicerídeos estiverem maior que 150, história de macrosomia ou diabetes gestacional. Macrosomia é o bebê grandão. Então, se uma mulher ela tem já um histórico de diabetes gestacional ou de um bebê com mais de 4 quilos, também a gente vai rastrear. Diagnóstico de ovário policístico também é um risco, e doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. Nesses grupos de risco, a gente vai rastrear o aparecimento da diabetes, ou seja, vamos fazer exames mesmo sem nenhum tipo de sintoma. Só para a gente saber aqui, ó, a diferença de rastreamento é uma busca de uma doença em pessoas saudáveis sem sintomas. E a investigação é quando a gente já investiga uma doença que já tem sintomas. Então, no caso da diabetes, rastrear seria a gente ver uma pessoa saudável, sem sintomas, e fazer o exame da glicemia. Investigação é uma pessoa que está com emagrecimento, está perdendo peso, está com sangue, está com a urina, dando formiga na urina. Esses são sintomas de diabetes. Aí a gente vai investigar, porque ela já tem sintomas, ok? Prevenção, galera. Como que a gente faz, então, para prevenir? Está bem demonstrado hoje que os indivíduos com alto risco, ou seja, aqueles que já têm uma tolerância à glicose diminuída, já tem o que a gente chama de pré-diabetes, né? Eles podem prevenir ou pelo menos atrasar o aparecimento do diabetes tipo 2,
Como que a gente faz isso? Com mudanças de estilo de vida, porque elas reduziram 58% da incidência de diabetes em 3 anos. Quais são essas mudanças? Discreta redução do peso, de 5 a 10% do peso já é o suficiente. Manter o peso que foi perdido, aumentar a ingestão de fibras alimentares, restrição energética moderada, então restrição de calorias, restrição de gorduras e aumento da atividade física, diminuir 58% a incidência de diabetes, é mais da metade, né, gente? E tem também alguns estudos de que o uso da metformina, que é uma medicação para diabetes, ela consegue reduzir em 31% a incidência de diabetes em 3 anos, especialmente em pacientes com IMC maior que 35 kg por metro quadrado. Casos de alto risco de desenvolver diabetes, inclusive mulheres que tiveram diabetes gestacional, elas têm que fazer investigação laboratorial periódica para avaliar sua regulação glicêmica, para ver se elas não estão desenvolvendo diabetes. E esse risco, essa caracterização do risco, é feito de modo semelhante àquela feita para a suspeita de diabetes assintomático discutido acima. Então, o risco que nós já vimos aqui atrás, onde está o risco da pessoa ter diabetes. Em idosos, como que a gente faz a prevenção do surgimento de diabetes em idosos que não são diabéticos? Assim como pacientes jovens, a maneira mais eficaz de prevenir a diabetes é por meio de uma mudança de estilo de vida, uma dieta adequada, tanto do quantitativo quanto do qualitativo, ou seja, tanto da quantidade de comida quanto da qualidade da comida, aumento da atividade física e perda de peso são imprescindíveis para a gente prevenir a diabetes em idosos. Teve um estudo que foi feito sobre diabetes nos idosos e em pessoas não idosas, 20% dos pacientes eles tinham 60 anos ou mais, ou seja, eram idosos. Nesse grupo, a mudança de estilo de vida com 30 minutos de exercício físico 5 vezes por semana, redução calórica de 500 calorias por dia, então diminuiu 500 calorias do que a pessoa consumia, perda de 5 a 7% do peso corporal, foi muito superior ao tratamento com metformina. Então, 71% das pessoas que fizeram mudança de vida preveniu-se a diabetes, contra 11% daqueles que fizeram tratamento com metformina. Nas pessoas mais jovens, a diferença foi diferente. 59% dos que melhoraram o estilo de vida não tiveram diabetes e 31% dos que tomaram metformina não tiveram diabetes. Então, qual que é o plano terapêutico para a pessoa com diabetes tipo 2? Quando já foi instalado diabetes, a pessoa já tem diabetes. Então, é uma intervenção. Primeiro, controle da glicemia, com mudança de estilo de vida e com farmacoterapia, tanto com as medicações orais quanto com a insulina quando é necessário. E também tem-se que fazer a prevenção das complicações associadas à diabetes, que é uma intervenção para a gente prevenir doenças cardiovasculares e complicações do diabetes que possam ocorrer. Aqui temos um plano. O plano alimentar, uma alimentação saudável, atividade física, abandonar o fumo, hemoglobina glicada tem que ficar menos de 7%, que é o exame que nós vimos, lembra? A hemoglobina glicada, que tem a ver com os 4 últimos meses da glicemia. Glicemia e jejum tem que ficar entre 90 e 130, isso aqui para pessoas de forma geral, tá? Colesterol LDL, o colesterol ruim, menos que 100, o HDL maior que 40, que é o colesterol bom, triglicerídeos menor que 150, a pressão arterial menor que 13/8 e a vacinação contra a influenza e, no caso de idosos, também contra a pneumonia, pneumocócica. E a educação para a saúde? Como que a gente age na parte da educação para a saúde desses idosos que apresentam diabetes? Então, temos que educar a respeito do controle da alimentação. A quantidade de energética, de calorias ingeridas, ela deve ser adequada à atividade física. E deve ser sempre alimentação fracionada de 5 a 6 refeições por dia. Ao invés de comer tudo de uma vez só, a gente fraciona a alimentação. A ingestão diária deve ser de 50% a 60% de carboidratos
e a maior parte de preferência carboidratos complexos, ou seja, alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes, vegetais e os cereais integrais. Então, se for, né, comer o arroz, tem que ser o arroz integral, porque ele tem mais fibra, então ele é um carboidrato mais complexo. A ingestão diária deve conter no máximo 30% de gordura, sendo não mais de um terço sobre ácidos graxos saturados. Então, aquela gordura pior, né, que a gente frita as coisas, que a gente come nos alimentos. Alimentos que contêm açúcar comum devem ser evitados sempre, porque o açúcar ela vai causar uma oscilação muito acentuada na glicemia. Quando consumidos, o limite é de 20 a 30 gramas por dia, fracionado e substituir por outro carboidrato. Então, se você quer comer açúcar, diabético, e quer comer um pouco de açúcar, você não pode comer arroz o dia inteiro. Você vai substituir o açúcar pelo arroz. A recomendação que a gente vai dar é sempre não encorajar os idosos a comer doces. A recomendação é não coma doces. Mas aí se ele virar para você e falar, não, mas eu quero, eu preciso de um doce, né? Aí a gente vai fazer uma forma de que ele coma o doce e de que isso não o prejudique. Álcool deve ser uma ingestão moderada e de preferência nas refeições. O limite diário é de 1 a 2 doses, ou seja, 10 a 20 gramas de álcool por dia. Isso daria um copo de vinho, uma dose, uma lata de cerveja, 1,7 dose, e uma dose de destilado tem 2 doses de álcool. Pacientes com hipertrigliceridemia ou mau controle da diabetes não devem ingerir bebidas alcoólicas quando o triglicerídeo está alto e eles não têm um bom controle da diabetes. O uso de adoçantes é seguro quando consumido em quantidades adequadas. Então, os adoçantes também não podem ser consumidos em quantidades exageradas. Sobre os alimentos diet, eles podem ser recomendados para esse paciente, mas é preciso que ele fique atento ao conteúdo calórico daquele alimento. Então, ele pode até ser isento de açúcar, que é a sacarose, mas quando eles são destinados a diabéticos, eles podem ter um valor elevado ainda. Às vezes eles não têm sacarose, mas tem outro açúcar que faz ele ficar ainda com valor calórico elevado. Ou ele tem algum tipo de gordura que faz ele ter um valor calórico elevado. Os alimentos light são de valor calórico reduzido em relação aos alimentos convencionais. Então, o alimento light é só reduzido, não é sem açúcar. Os diet, eles são sem açúcar e o light é reduzido, então tem açúcar. Alimento light não é recomendado para diabéticos, porque apesar de ter menos quantidade, ele ainda possui açúcar, ok? Refrigerantes e gelatinas dietéticas, elas têm um valor calórico próximo de 0 e podem ser consumidos. Refrigerantes diet, né, gente? Apesar de a gente tem sempre que orientar que o refrigerante não faz bem, mesmo que ele não vá mexer na sua glicemia, ele não faz bem. Por outro lado, chocolate, sorvetes, alimentos com glúten como pão, macarrão, biscoito, mesmo sendo diet, eles são calóricos e o seu uso não deve ser encorajado. Adoçantes como a frutose, por exemplo, mel, eles devem ser usados com restrição, respeitando os limites indicados na orientação dietética da nutricionista ou do médico. E também a gente vai fazer um controle do peso. Cerca de 80% dos pacientes diagnosticados eles são obesos, 80%, né? Para essas medidas, a gente pode ver também no caderno de atenção básica, número 12, de obesidade, para poder ver o controle do peso. Mas alguns aspectos merecem aqui um destaque. Vamos falar sobre a perda de peso, que é recomendada por todos os pacientes com sobrepeso ou obesidade. A abordagem primária, o início, para alcançar a perda de peso, é uma mudança de estilo de vida, incluindo não só uma redução da ingestão calórica, mas também aumento da atividade física. E salientar que perdas modestas de 5 a 10% já trazem benefícios significativos. A dieta deve apresentar uma redução de 500 calorias a 1.000 calorias do valor energético diário, ou seja, vai diminuir de 500 a 1.000 calorias do que você já comia. Isso permite uma perda de meio a 1 quilo por semana. Pacientes que não conseguem emagrecer, eles podem precisar de um suporte emocional ou uma orientação nutricional mais individualizada para vencer esse desafio de mudança de estilo de vida.
E nos idosos, qual que é a meta de glicemia? Se o idoso for saudável, poucas comorbidades, funções preservadas, a meta é de 7,5 da glicada e 90 a 130 da glicemia em jejum, 90 a 150 da glicemia ao deitar. Mas se o paciente já tem, por exemplo, uma expectativa de vida curta, ele está em estado final de uma doença crônica, ou ele tem uma alteração cognitiva importante, a gente já não tenta mais tanto controlar a diabetes. Então, a meta é menos que 8,5, uma glicemia em jejum de 100 a 180 e uma glicemia ao deitar de 100 a 200. Então, aqui já tem uma certa tolerância em relação à glicemia para aqueles pacientes que já estão em estágio final de vida, né, gente? Os pacientes diabéticos, eles apresentam, além de tudo, um risco de hipoglicemia. Lembra da hipoglicemia? Hipoglicemia é quando tem menos glicose do que a pessoa precisa. Isso também é perigoso, especialmente para pacientes que usam insulina. Eles têm que manter um padrão alimentar mais ou menos constante, ou seja, não comer muito num dia e comer nada no dia seguinte. A insulina ela é prescrita mediante o que você come mais ou menos. Se você mudar muito, você pode ter o risco de desenvolver hipoglicemia, porque você não vai ter uma quantidade de energia entrando de forma constante. A hipoglicemia é um nível anormalmente baixo da glicose no sangue, geralmente quando ela fica abaixo de 70 miligramas por decilitro. Lembra MGDL? O uso de insulina ou de alguns medicamentos hipoglicemiantes, que abaixam a glicemia, está associado a casos mais frequentes de hipoglicemia. Então, o paciente usa insulina e alguns tipos de medicamento, eles têm mais chance de desenvolver uma hipoglicemia. Quais são os sintomas de hipoglicemia? Tremedeira, nervosismo e ansiedade, suor, calafrio, irritabilidade e impaciência, confusão mental, delírio, taquicardia, o coração mais rápido que o normal, né? Tontura e vertigem, fome e enjoo, sonolência, visão embaçada, sensação de formigamento ou dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza, fadiga, raiva ou tristeza, falta de coordenação motora, pesadelos, choro durante o sono, convulsões e inconsciência. Isso são os sintomas da hipoglicemia, a diminuição da glicemia no sangue. Os indivíduos que variam muito a dieta e o exercício físico, eles têm um maior risco, ou eles têm uma neuropatia diabética grave, ou eles têm hipoglicemias graves. O risco é atraso ou omissão de refeições, quando você é diabético e fica muito tempo sem comer, exercício vigoroso, você consumiu toda a glicose que tinha no seu sangue, consumo excessivo de álcool e um erro na administração de insulina ou de hipoglicemia antioral. O paciente que tomou insulina errado ou tomou a medicação errada. Como que a gente controla o risco para hipoglicemia? Educar o paciente sobre como ele balancear a dieta dele, como que ele vai usar o seu remédio, como que ele vai usar a sua insulina. Isso é extremamente importante. Evitar consumo de álcool em doses maiores do que é permitida. Pacientes que não enxergam bem, a gente tem que dar uma orientação especial para evitar que eles façam erro, eles errem a dose da insulina. Se eles são suscetíveis a ter hipoglicemia, as metas têm que ser revisadas. As metas, quanto que ele vai ter de glicemia e vai ser aceito, a gente vai ter que revisar. Muitas vezes, quando se busca um controle estrito, pode ser necessário revisar as metas, tolerando talvez uns níveis de 150 a 180 mgdl. Outro aspecto importante na prevenção da hipoglicemia noturna à noite é prescrever, solicitar, falar que o paciente, para que ele faça um lanche antes de dormir, que contenha carboidrato, proteína e gordura, por exemplo, um copo de leite. Aí você vai evitar que ele tenha uma hipoglicemia à noite. Para tratar a hipoglicemia, o paciente ele vai ingerir de 10 a 20
gramas de carboidrato de absorção rápida, açúcar, água com açúcar, mel e etc. E vai repetir de 10 a 15 minutos se for necessário. Amigo ou familiar, se um paciente não conseguir engolir, você não vai forçar para ele engolir. Injetar glucagon, 1 mg subcutâneo ou intramuscular, e crianças de menos de 3 anos dar metade da dose. Se não for disponível, se o paciente não tiver glucagon em casa, a gente vai colocar açúcar ou mel embaixo da língua ou entre a gengiva e a bochecha e levar o paciente imediatamente a um serviço de saúde. Geralmente os pacientes que fazem muita hipoglicemia, eles já têm em casa o glucagon e eles são orientados a respeito disso, tá, galera? Por isso está dizendo aqui nessa tabela. E o serviço de saúde? Quando o paciente chegar no serviço de saúde com hipoglicemia grave, a orientação é administrar glucagon subcutâneo ou intramuscular, 20 ml de glicose a 50% e manter uma veia com glicose a 10% até ele recuperar a consciência ou até a glicemia ficar maior que 60. Então, mantemos um esquema oral, observando o paciente enquanto perdurar o esquema, o pico da insulina. Né? Vamos observar até onde vai o pico de insulina. Pacientes que tomam esses remédios, clorpoplamida e glibencamida, eles precisam ser observados por 48 a 72 horas para detectar uma possível recorrência da hipoglicemia. Em idosos, como acontece isso em idosos? Sabemos que pacientes idosos com diabetes, eles têm mais comorbidades, mais doenças do que os pacientes mais jovens. Eles são mais suscetíveis a efeitos colaterais de medicação, tanto porque eles têm uma menor reserva funcional e também pelo que eles usam mais medicamentos de uma vez só, o que pode aumentar a chance de um medicamento interagir com o outro. E aí ter uma resposta pior contra a hipoglicemia. Os principais fatores de risco para a hipoglicemia em idosos são a duração da doença, o tempo que ele está convivendo com a diabetes, uso de insulina, uso de sulfonilureias, que é uma classe de medicamentos que é representada pela glibencamida. Vários idosos aí tomam, glibencamida. Uso de outras drogas, alimentação errática, ou seja, um dia ele come muito, no dia seguinte ele não come nada, um dia ele exagera, no dia ele não come nada. Falência renal, falência hepática, falência cardíaca, declínio cognitivo, uma deficiência cognitiva, ele não consegue tomar o remédio de forma correta. Depressão e uma história prévia de hipoglicemia, se ele já teve em algum momento hipoglicemia. A atividade física, galera, a prática de atividade física ela é indicada para todos os pacientes com diabetes, não é diferente do idoso. O idoso também é recomendado atividade física, tá? Ele melhora o controle metabólico, reduz a necessidade de medicamentos, ajuda a promover o emagrecimento nos pacientes que são obesos, diminui o risco de uma doença cardiovascular e melhora a qualidade de vida. Além disso, a promoção da atividade física deve ser considerada prioritária, tá? Os idosos que são diabéticos devem ser incentivados a praticar atividade física, porém, diante de sua condição de vulnerabilidade, isso deve ser feito com acompanhamento profissional, respeitando os limites do idoso, para que se evite quedas, lesões e outros problemas que possam surgir em virtude de uma atividade física mal feita de forma incorreta, ok? E aí nós temos um quadro de recomendação para atividade física em idosos, que é feito pelos educadores físicos e deve ser individualizada para cada paciente. Então, quem vai fazer isso é um educador físico, professor de educação física. 30 minutos de exercício aeróbico, 5 vezes por semana, ou 20 minutos 3 vezes por semana intenso. 6 a 8 séries, 3 repetições de exercício de musculação, 2 vezes por semana. 10 minutos a 2 vezes por semana de flexibilidade e alongamento e exercício para o equilíbrio corporal. Em pessoas idosas, a gente usa 4 passos. Respeitar os limites, começar devagar, aumentar progressivamente e não existe um teto, ou seja, não existe um limite para onde o idoso pode ir, desde que ele esteja acompanhado, desde que ele esteja fazendo corretamente e não esteja sofrendo com aquele exercício, desde que isso respeite os seus limites. É claro que nos idosos, antes de iniciar um exercício vigoroso, temos que adaptar, avaliar se ele tem condição de fazer esse exercício,
se ele não tem uma doença nos olhos, uma doença no cérebro, uma doença cardíaca. Se eles têm risco de mais de 10% de doença cardiovascular em 10 anos, ou uma neuropatia, uma doença nos nervos, eles têm que ser encaminhados a um cardiologista para orientação sobre atividade física. Atividades que o paciente gosta, como caminhar, dançar, elas devem ser incentivadas, especialmente quando não houver uma estrutura de um educador físico para ajudar essa pessoa a fazer suas atividades. Então, a gente orienta a fazer o que ele gosta, se ele gosta de caminhar, se ele gosta de dançar e por aí vai. E quais são as atribuições do técnico de enfermagem nesse controle, galera? A gente verifica o nível da pressão arterial, o peso, a altura, circunferência abdominal dos pacientes, em indivíduos com uma demanda espontânea na unidade de saúde, para a gente detectar diabetes precocemente. Orientar as pessoas sobre o fato do risco cardiovascular, especialmente ligados a diabéticos e a pessoas diabéticas, com hábitos de vida ligados à alimentação e atividade física. Agendar consultas médicas e de enfermagem quando for necessário, proceder a anotações na ficha clínica dos pacientes, cuidar dos equipamentos, do glicosímetro que mede a glicose no sangue, encaminhar solicitações de exames complementares para serviços de referência, controlar o estoque de medicamentos, solicitar reposição, segundo a orientação do enfermeiro, no caso do não ter farmacêutico na unidade, né? Isso aqui se não tiver farmacêutico e na orientação do enfermeiro. Orientar pacientes sobre automonitorização, que ele mesmo em casa vai ver a glicemia capilar, e orientar eles também sobre a técnica de aplicação da insulina. Fornecer medicamentos para o paciente quando não houver um farmacêutico. E aí nós temos os cuidados com a insulinoterapia, quando um dia formos cuidar de algum idosinho que usa insulina. A insulina é um hormônio, então ela deve ser conservada de maneira adequada para que ela tenha suas propriedades. Nunca deve ser congelada, ficar em temperaturas abaixo de 2 graus. Devemos evitar expor esses frascos à luz do sol, porque a insulina pode sofrer algum tipo de degradação. Evitar deixar os frascos em locais muito quentes, como o porta-luva do carro, perto do fogão. As insulinas devem ser armazenadas em geladeira, na porta ou na parte inferior da geladeira. Nunca perto do congelador, porque ela vai congelar e vai estragar. A insulina que está em uso, que está aberta, ela pode ser mantida numa temperatura ambiente de 15 a 30 graus por até um mês. Então, quando você abriu, ela dura ainda um mês. Nesse caso, você vai deixar o frasco num local mais fresco da casa, por exemplo, perto de um filtro de água. Não usar a insulina se você notar algum tipo de mudança na cor e a presença de grãos dentro do frasco. Como que se dá a técnica de aplicação da insulina? Precisamos de seringas e agulhas estéreis, insulina e um chumaço de algodão sem álcool, algodão normal. Tá? Essa é uma seringa de 1 ml que é usada para aplicação de insulina. Se a seringa tem 1 ml, a seringa de 1 ml, cada tracinho vai ter 2 unidades. Se for uma seringa de meio ml, que é de 50 unidades, cada tracinho vai ter 1 unidade. Tá bom? Vou mostrar na aula para quem estiver lá. Lavar bem as mãos com água e sabão, limpar a tampa do frasco com álcool e algodão, rolar o frasco nas mãos para misturar a insulina, jamais agitar o frasco, apenas fazer uma leve rotação entre as mãos, retirar o protetor da seringa e evitar encostar os dedos na agulha, nunca encostar o dedo na agulha, né, galera? Puxar o êmbolo da seringa até a marca da quantidade de insulina que você vai aplicar no paciente. Por exemplo, se são 10 unidades, você vai puxar aqui ar até 10 unidades. E aí você vai encaixar o frasco e vai injetar todo esse ar que você aspirou. Isso vai fazer com que a quantidade certinha de insulina saia para você. Vai ser mais fácil retirar a quantidade de insulina que você precisa retirar. Vire o frasco e a seringa para baixo e puxe o êmbolo lentamente para aspirar a insulina para dentro da seringa.
verificar se existem bolhas de ar para isso e vamos tirá-la batendo o dedo na parte da seringa onde estão as bolhas de ar. Ou injetar a insulina de volta no frasco e reaspirar. Em seguida, você vai retirar a dose de insulina que você vai usar. Escolher um local para aplicação, limpar a pele com algodão e álcool e deixe secar. Mantenha uma distância de 2 centímetros do local onde você tomou a insulina anterior, onde você aplicou a insulina anterior do paciente, se for na mesma área. O ideal é que faça a rotação. Um dia numa perna, um dia na outra perna, um dia na barriga, um dia no braço, para que não seja sempre no mesmo lugar. Ao iniciar a aplicação da insulina, se você encontrar sangue na seringa, são 2 orientações. Se for sangue em pequena quantidade, você continua a aplicação. Se for sangue em grande quantidade, você vai parar a aplicação, jogar fora a insulina e preparar novamente. Faça uma pequena prega na pele onde você vai aplicar a insulina. Pegue a seringa como se fosse um lápis. Isso aqui para aplicar em você ou no paciente, quem precisar aplicar, tá? Introduzir a agulha na pele no ângulo de 90 graus, soltar a prega. Em pessoas muito magras ou crianças, podemos fazer um ângulo de 45 graus, para que não chegue no músculo. Injetar insulina, empurrando o êmbolo até o final. Retirar a seringa e fazer uma leve pressão no local, usando o algodão com álcool. Quais são os locais para aplicação da insulina? Nos braços, na parte externa, superior, nas coxas, na parte anterior e lateral, na região abdominal, na região glútea, aqui, nos glúteos. Devemos fazer o rodízio da aplicação da insulina para evitar complicações, como hipertrofia ou atrofia. Então, hoje eu vou fazer num braço, amanhã no outro braço, depois de amanhã na barriga, depois no outro lado da barriga, para não que um local não seja sempre no mesmo local, porque isso vai causar uma atrofia no paciente. Evita-se aplicar a insulina perto das juntas, das articulações, na área da virilha, no umbigo e na linha média do abdômen. Então, vamos evitar a insulina nesses locais aqui. Atenção, galera, a insulina é um medicamento potencialmente perigoso. O que quer dizer isso? Quando a gente erra uma dose de insulina, o risco de acontecer um dano ao paciente é muito grande. Então, um erro nessa aplicação, ela pode levar a uma hipoglicemia severa e, inclusive, pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Portanto, todo cuidado é pouco quando a gente fala de insulinoterapia, tá, gente? Quando ela for aplicada por nós e também quando o paciente mesmo aplicar em casa. Nesse caso, se for do paciente, nós temos que orientá-lo de forma correta e garantir que ele sabe o que ele está fazendo. Senão ele pode ir para casa, fazer uma superdosagem, ele vai ter uma hipoglicemia, vai passar mal e pode ter até uma parada cardíaca. Lembre-se sempre, não sabe, não faça. Está com dúvida, peça ajuda. Então, se você está com dúvida na dosagem da insulina, está com dúvida até onde você vai puxar na seringa, pergunte. É melhor você perguntar do que você fazer uma dose errada e matar um paciente, ok? O erro de omissão e uma dose acima do normal nas internações podem chegar a 1/3 dos pacientes internados. Então, a cada 3 pacientes diabéticos no hospital, ou vai ser omitida uma dose, ou vai ser errada uma dose de insulina para esses pacientes, né, gente? Então, vamos na plataforma, assistir os vídeos, fazer as atividades e tirar as dúvidas, tá bom, galera? A diabetes não é o fim do mundo, mas sim um novo mundo a ser descoberto. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.